Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, o Evangelho mostra que é um momento importante no ministério de Jesus. Jesus está rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. O Evangelho de São Lucas apresenta sempre Jesus rezando nos momentos centrais do seu ministério, nos momentos centrais da sua vida. Jesus está rezando. E aqui Jesus está rezando, os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Amados e amadas de Deus, Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos o que o povo pensa dele, o que o povo diz sobre ele, o que as pessoas acham dele, quem o povo diz que ele é. E os discípulos respondem: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Amados e amadas de Deus, o povo coloca Jesus na perspectiva de um profeta, de um grande profeta. Era o critério que o povo tinha naquela época, era o paradigma que o povo tinha naquela época para ler o evento Jesus de Nazaré. Os profetas tinham sido grandes. O Antigo Testamento mostra grandes profetas, falam de Elias. Elias era o protótipo dos profetas, os grandes profetas do Antigo Testamento. O povo pensa que Jesus é um profeta. O povo coloca Jesus na perspectiva de um profeta. Mas Jesus pergunta agora para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Amados e amadas de Deus, Jesus pergunta: vocês que caminham comigo, vocês que estão comigo, vocês que vão pelas ruas da Palestina comigo, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Amados e amadas de Deus, Pedro dá um salto na sua resposta. Pedro reconhece que Jesus é um ungido de Deus, que Jesus é aquele que vem da parte de Deus, que Jesus é o Messias, que ele é ungido de Deus. Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Na resposta de Pedro há um salto. O povo reconhecia em Jesus um dos grandes profetas, seja João Batista, seja um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Pedro dá um salto. Pedro reconhece que Jesus vem da parte de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias esperado, mas que esse Messias é Filho de Deus. E diz o Evangelho, Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, mas é o Messias servo, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor pela salvação de todos, o Messias que deve morrer, que deve sofrer muito, que deve ressuscitar no terceiro dia.
Amados e amadas de Deus, que encontro com este Evangelho nos ajude também a nos perguntarmos: quem é Jesus para mim hoje? Quem é Jesus para nós? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é verdadeiramente o meu Salvador, é aquele que me chama a um caminho bonito de seguimento, de discipulado. Quem é Jesus para mim? Jesus é o tudo da minha vida? Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.